Olá, eu sou André Mantovani, astrólogo, estudioso do tarô, da numerologia e de tantas outras ciências esotéricas. Fui convidado pelo Críticos do BBB para falar um pouquinho do perfil, da personalidade dos participantes do Big Brother e também, é claro, algumas previsões. A Alane é do signo de Peixes e o que me chamou a atenção quando eu estudei a personalidade dela, o caminho espiritual dela, é que ela é regida por um número que é muito parecido com as características piscianas, que é o número 11. Ela com certeza é uma pessoa sonhadora, sensível, uma pessoa que valoriza muito os afetos, os sentimentos, e isso pode trazer para ela em alguns momentos dentro do jogo uma dificuldade de racionalizar, de colocar as coisas de uma maneira mais prática. E ela tem sonhos muito grandes, ideais muito grandes. Ela é uma típica sonhadora. Por conta desse número 11, ela precisa tomar cuidado também com a tensão, nervosismo, de repente crises de ansiedade, de estresse, porque o número 11, negativamente falando, traz essas tendências para o sistema nervoso, um desequilíbrio e um desequilíbrio emocional também. Ela tem um bom caminho pela frente, mas ela está vivendo um ano 2. E quando a gente vive um ano 2, a gente precisa do outro. Então jogar sozinha não seria o melhor caminho para ela agora. Vamos tirar uma carta do tarô. A carta do tarô que está regendo o caminho da Alane nesse momento de vida é a carta da força. Essa é uma carta que traz perseverança, é uma carta que traz força de vontade, mas também mostra que ela vai ter que descobrir uma força interior que talvez ela nem tenha consciência para vencer os obstáculos. Beatriz, que tem causado aí algumas contradições, né? Algumas pessoas achando que ela é uma personagem, outros achando que não, que ela é assim mesmo. Bom, primeiro ponto, ela é uma taurina. Os taurinos são muito persistentes, sabem aonde quer chegar e são pessoas muito trabalhadoras, que gostam de coisas estruturadas, que têm dificuldade de se arriscar. Então acho que esse é um ponto positivo para a personalidade dela, de ser uma guerreira do início ao fim. Numerologicamente falando, eu percebo que ela tem muita regência do número 6. E isso traz para ela uma dificuldade de ser racional, de agir muito pela emoção, pelo impulso e ser até um pouco dramática. Então isso vai fazer com que as pessoas tenham impressões muitas vezes equivocadas sobre ela, sobre as atitudes dela. Agora, é uma pessoa extremamente coração, uma pessoa que carrega muita bondade dentro de si, tem uma proteção espiritual enorme. Independente dela ganhar o Big Brother ou não, eu acho que ela está entrando numa fase muito especial da vida dela, marcada também pelo número 11, que fala dos grandes ideais. A carta do tarô que está regendo o caminho da Beatriz nesse momento é a força, mesma carta que rege o caminho da Alane. Então, a gente pode dizer que se elas se unirem, pode ser muito bom, muito favorável, já que a força fala de persistência, permanência, força interior para vencer os obstáculos. Acho que assim como a Alane, ela pode ir longe dentro desse jogo. O Davi é um participante muito interessante do Big Brother e eu acho que a astrologia e a numerologia podem explicar um pouquinho dessa personalidade tão forte. O Davi é um virginiano, então por aí a gente já começa a entender que é alguém que observa muito, alguém que está com a mente alerta o tempo todo, observando, criticando, analisando, e isso faz com que ele consiga ter até algumas estratégias que muitas pessoas talvez nem percebam que ele está tendo dentro do jogo. O signo de Virgem é um signo um pouco duro, inflexível, um pouco ranzinza e às vezes até rabugento. Então, em alguns momentos, ele pode passar essa imagem de alguém um pouco mais crítico ou chato ou difícil de lidar. Junto ao signo de Virgem, ele tem uma regência muito forte do número 4. Então, as mudanças para ele são difíceis.
As mudanças estruturais, os valores, tudo que ele carrega, o que ele aprendeu durante a vida, se alguém pedir para que ele modifique isso, ele vai ter muita dificuldade. E é alguém que quando coloca alguma coisa na cabeça, ninguém tira. Outro fator importante, ele está vivendo um ano 3, e isso é maravilhoso, porque é o ano da sorte, da oportunidade, da popularidade, é o ano onde a gente consegue, muitas vezes, levar uma imagem positiva para o mundo, e é o ano das oportunidades, é quando a sorte bate na nossa porta. Ele vai seguir com essa energia ainda até o mês de agosto, que é quando ele faz aniversário, então o programa termina antes, então essa energia 3 vai acompanhá-lo. Está com ele desde o dia que ele entrou lá e vai permanecer. Temos que pontuar algumas coisas importantes, porque ele tem uma influência também do número 5. E isso para ele pode trazer alguns rompantes, algumas atitudes impulsivas, ou até algumas coisas em que ele vai agir pela emoção. E isso pode prejudicá-lo durante o jogo. E é muito importante, o Davi é uma pessoa que nasce para ser um mestre para a humanidade, para ser uma inspiração. E se ele conseguir fazer isso com muita humildade, resiliência, ele com certeza pode ir cada vez mais longe no jogo, agradando inclusive as pessoas que torcem por ele aqui fora. A carta que está regendo o Davi, nesse momento da vida dele, é a carta dos enamorados, que é uma carta que reforça as oportunidades, os bons caminhos, soluções para os problemas, associações e fala também de relacionamento. Então, a vida pessoal dele, o relacionamento que ele tem aqui fora, pode ser uma pauta aí nos próximos tempos por conta de possibilidades de envolvimentos afetivos dentro da casa. A gente está falando de tendências e aqui é uma carta de escolha e decisão. E o Davi vai precisar de muito equilíbrio para não fazer nenhuma escolha equivocada. A Fernanda, diferente de outros participantes, astrologicamente falando, é regida pelo signo de Câncer. E isso a gente sabe que traz uma capacidade de ter empatia ou até de ter uma atitude mais afetiva com relação às pessoas, às relações dela. Mas, na numerologia, ela tem influência de números muito fortes, poderosos, que falam da racionalidade. E eu acredito que por conta disso, ela esteja vibrando e vivenciando muito desses números, falando o que sente, o que pensa de maneira clara, direta, uma pessoa que não manda recado, uma pessoa que tem muitas estratégias, que sabe onde está pisando, como jogar e o que fazer. Então eu acredito que ela não esteja fazendo nada de maneira muito impulsiva ou sem pensar. Ela tem sim uma racionalidade que a rege, que a ajuda a encontrar os melhores caminhos ali dentro. Ela está vivendo um ano 11, ano 11 é um número muito bom. Eu acho que essa característica eu percebi que todos os participantes, ou quase todos os participantes desse Big Brother, têm uma influência do número 11, o que faz com que seja uma edição muito competitiva e de todo mundo sonhando alto, apostando alto. Eu vejo também que o número 1, que é o número da liderança, o número de alguém que não gosta de aceitar ordens, que prefere ditar as regras, é um número que rege a vida da Fernanda. Então, ela pode dar trabalho para outros jogadores dentro da casa. A carta do tarô que está regendo a vida da Fernanda nesse momento é a carta do eremita, que pede prudência, pede paciência, pede planejamento. Eu acho que isso ela tem como conseguir, desde que ela coloque em prática o que a gente já falou da racionalidade, da capacidade de fazer estratégias. Porém, essa é uma carta que pede para ela se voltar muito mais para ela. Mesmo que ela tenha junto dela essa tendência a ser uma pessoa empática, agora ela precisa pensar nela para não se perder dentro do Big Brother. Giovana, outra pisciana dentro do Big Brother Brasil. Ela é uma pessoa que precisa prestar atenção por conta da falta de planejamento. Isso é muito pisciano, né? De se perder no meio
de uma história, de se distrair, de fantasiar situações. Então eu acho que ela não está num momento de grande potencial para se tornar uma jogadora forte, decisiva, embora a numerologia dela aponte para uma pessoa que teria a capacidade de despertar a própria liderança. Eu acho que ela está fragilizada, ela vive um momento onde emocionalmente as coisas não estão tão bem para ela. Acho que de repente ela está colocando muito coração dentro dessa história, dentro desse momento, quando, na verdade, ela precisaria ter um pouco mais de estratégia. Interessante notar que o mapa numerológico da Giovanna é um mapa de uma pessoa sem grandes ambições e até uma necessidade dela se esforçar para que os outros não a percebam como uma pessoa mais sem graça, mais sem sal. Então ela precisaria correr atrás disso, o que possibilita a gente entender que ela não é uma das fortes jogadoras do BBB. A carta do tarô que rege o momento da Giovanna é o Imperador, uma carta interessante porque fala da não ação. Tudo que ela podia conquistar até aqui no jogo já foi conquistado. Então quem está apostando na Giovanna, quem espera uma mudança dela dentro do jogo, talvez se decepcione. E ela está até confortável nesse lugar, porque ela acha que está se protegendo. Mais uma vez quero lembrar que ela tem todas as condições do mundo de reverter esse jogo, mas acho muito difícil que isso aconteça. Giovanna Pitel, uma leonina maravilhosa, né? Porque o signo de Leão fala de luz, carisma, criatividade, generosidade, empatia e traz também uma capacidade da pessoa ter muita visão. O Leão é o rei da selva. Se ela utilizar essas características, ela pode ir muito longe no jogo. Uma coisa que eu acho importante da gente ressaltar é que ela tem uma vocação muito grande para as artes. De repente, saindo do Big Brother, ela poderia investir nesse caminho que poderia ser muito bom, na carreira artística. Descobrir talentos, descobrir dons. E pela numerologia, ela é um número 33. Isso é raro de acontecer. É um número que traz para a pessoa uma capacidade muito grande de atrair a atenção para si, de atrair os holofotes para si e, ao mesmo tempo, ser uma inspiração para o mundo, através de atitudes afetivas, amorosas. Claro que isso vai ser um exercício diário para ela, independente do jogo, independente do reality. Mas eu acredito numa numerologia e Posso ir daqui? Mas eu acredito que, numerologicamente, pelas características astrológicas dela, ela está num excelente momento de vida, deve aproveitar essas oportunidades e deve compreender que esses olhos que estão se voltando para ela, do público em geral, só vai beneficiá-la e vai trazer também outras grandes oportunidades para além do Big Brother. A carta que rege a vida da Pitel nesse momento é a carta da Papisa. E no tarô, essa é uma carta que pede muito cuidado para não ficar externalizando demais tudo que sente. É uma carta que pede um pouquinho mais de observação, pede para ela ouvir mais a intuição dela, que é muito forte e que estará do lado dela para trazer alguns insights, respostas. E se ela conseguir se conectar com a alma dela, com essa sabedoria interior, eu acho que ela pode encontrar respostas bem interessantes para que ela permaneça no Big Brother. A Isabelle é uma figura muito interessante também, porque ela é sagitariana. E a gente sabe que o signo de Sagitário é um signo muito voltado não só para a vida social, mas também para os amigos. E são pessoas muito intensas, pessoas que gostam de se comunicar, de falar. Todo mundo pensa que é só o geminiano que fala bastante, mas Sagitário tem o dom da oratória. Inclusive para falar sobre novas culturas, de religiosidade, de espiritualidade. Então, quando a Isabelle fala da cultura dela, ela está colocando em prática toda essa parte sagitariana, que é levar para o mundo os seus costumes, a sua cultura, o seu jeito de ser e de viver. Ela tem números bem interessantes, porque ela tem a marca do número 8 e do número 4. Dois números que falam de racionalidade, que falam de observação,
que falam de estratégia. Então, ela tem dentro dela tudo muito estruturado. E alguém que jamais vai fugir da verdade. Alguém que tem um senso de justiça muito grande. E acho que ela está numa das melhores fases da vida também. Não à toa está lá dentro do Big Brother, sendo também uma das favoritas pelo público. E a carta do tarô que está regendo, influenciando a vida da Isabelle, é a carta do Sol. Essa carta que fala de clareza, que fala de claridade, de sucesso, de projeção e de caminhos abertos. O Sol fala dos nossos talentos, fala das nossas potencialidades, mas também é a carta do livre-arbítrio. Então a gente que gosta da Isabelle precisa torcer para que ela use o livre-arbítrio de maneira correta para aproveitar essa energia que rege a vida dela. Nem sei se gosto dela, mas falei que gosto. Mas tudo bem. Todo mundo gosta. Ah, então tá bom. Ela é super preferida. Qual é o próximo? A Lady. Lady Ellen. Lady Ellen entrou na casa com um grande potencial. A gente estava com um grande potencial da Lady Ellen ser uma participante que ia dar engajamento, entretenimento e tudo mais. Mas a Lady Ellen durante um tempo ficou como planta. Tá. Depois ela teve uns embates ali com o Davi, aí ganhou uma força, mas no final das contas voltou a ser planta novamente. E eu acho que a trajetória da Lady Ellen é basicamente isso. Não tem nada além, assim. Só esses... Não é uma pessoa tão popular. Não é popular. Inclusive, ela foi a pessoa que disse que o Davi ganharia o prêmio, porque o Davi trocava bastante de microfone e que isso é um sinal de que a produção queria que o Davi aparecesse muito, tipo, meio que falando que o Boninho tava manipulando. Tá. E aí o Boninho resolveu até trollar ela, tipo, mandando ela trocar de microfone sempre, toda hora, pra ela se tocar como funciona. Entendi. E aí ela meio que virou meme aqui fora, mas ela tá, tipo... E ela se tocou, não? Não, ela só ficou, nossa, por que tem que ficar trocando de microfone toda hora? Mas ela tá meio que no grupo de plantas da edição. Canceriana. Tá num ano 3, poderia ser muito favorável pra ela. O que ela fazia antes de entrar lá, você sabe? Ela era transista e... Não, essa é a Raquel. Ela era transista e trabalhava num supermercado, como caixa de supermercado. Tá. Gente, agora que eu reparei, você imprimiu todas as páginas? Que é 1, 2, 3... Não, faltou 3. Eram 8. Não, agora a gente pode continuar, porque depois vai precisar pra Yasmin, Vanessa. Tá bom, a gente Tá faltando. Falta e a gente Tá bom. então. Tá. Que eu olhei aqui. Já tava na impressora, que às vezes deu uma gravadinha, achei que já ia tudo. Aquariano, né? Tava imprimindo e já tava pensando em outra coisa. Ansiosa. Vamos lá. A Lady está vivendo um momento muito interessante, porque assim como outros participantes, ela está num ano pessoal 3. Isso favorece a comunicação, favorece a expressão, traz os dons artísticos para serem explorados. Então, não à toa, ela está dentro de um reality que tem uma audiência enorme. Mas eu acho também que a distração, a falta de concentração e até o campo emocional dela pode atrapalhar bastante, fazendo com que ela não atinja todo esse potencial. O medo, a insegurança de agir, de falar, também pode fazer com que ela recue muito. Não está vivendo como deveria todas as oportunidades que ela tem. Então, o que eu acredito é que ela não esteja fazendo uso dos melhores potenciais dela, o que pode prejudicá-la bastante. A carta do tarô que rege o caminho da Lady nesse momento é a carta da Estrela, e essa é uma carta que fala dos sonhos, da inspiração e da esperança, mas muitas vezes traz também a dificuldade de ação, de ações objetivas, efetivas, quando a gente fica só esperando por um milagre. Então eu acho que ela teria que prestar mais atenção e trazer para a vida real, para a vida prática, para o cotidiano da casa, um pouco mais de atitudes objetivas e não ficar só esperando as coisas acontecerem. Lucas tem uma marca muito interessante de aquário, que é o signo dele,
que é pensar no coletivo, que é pensar na melhora do ser humano como um todo. Se isso não está sendo expresso dentro da casa, provavelmente ele leva isso como um lema para a vida dele. É uma pessoa que tem que prestar atenção para não ficar do contra o tempo todo, para não ser uma pessoa de ideias ou de atitudes muito contraditórias, o que pode enfraquecê-lo durante o jogo. Não está nos melhores momentos da vida dele para que seja um candidato capaz até de ganhar esse Big Brother. Eu sei que nesse lugar de astrólogo que eu estou, a gente não adivinha, a gente fala de tendências, mas a tendência que o Matheus tem nesse momento da vida dele é de ter a oportunidade, mas de não saber aproveitar essa oportunidade ou de abraçar o caminho como deveria fazer. Muito ambicioso, tem uma ambição dentro dele de querer chegar longe, de querer chegar cada vez mais próximo desse prêmio. Como eu disse, tem esse signo, que é o signo de Aquário, que faz com que ele tenha uma ambição altruísta, de querer ajudar as pessoas através do que ele ganhar do prêmio. Então, acho que essa é uma grande oportunidade de autoconhecimento para ele. Quando ele sair do jogo, ele vai entender que ele poderia ter agido de maneira muito diferente com tudo e com todos. Interessante que a carta que está regendo a vida do Lucas nesse momento é a carta da morte. Acho que tem um pouquinho a ver do que a gente acabou de falar. Precisa ter mudança, precisa fazer modificações. Da forma como ele está levando o jogo, nas relações, como ele está se estabelecendo. E acima de tudo, a oportunidade de fazer uma reviravolta. A carta da morte também fala de cortes, rompimentos, separações e também sugere fim de ciclos. Talvez a gente vai perceber esse fim do ciclo dele no Big Brother antes do programa acabar. Matheus, um geminiano um pouco diferente do que a gente costuma ver sobre esse signo. O signo de Gêmeos é um signo muito falante, que se perde muitas vezes no que diz, acaba falando coisas que não deveria, mas também traz a capacidade de versatilidade, traz a capacidade de ser extrovertido, de ser divertido também. Só que no caso do Matheus, ele tem uma repetição do número 6 dentro do mapa numerológico dele. E aí isso faz com que toda a racionalidade geminiana vá por água abaixo. Uma pessoa extremamente emocional, afetiva, está vivendo um ano de oportunidades, mas também de sonhos no campo amoroso. Não é à toa que ele teve um envolvimento dentro da casa. Eu acredito que ele vai ter que equilibrar muito o campo emocional dele. Eu acredito que ele pode conquistar coisas muito legais dentro do jogo por conta da sua afetividade, da sua empatia, do seu espírito pacificador. E isso vai ser uma arma muito poderosa para ele. Agora, tudo que é demais, precisamos tomar cuidado. Então, se eu pudesse dar um conselho para o Matheus não haja só pelo coração. Que interessante, a carta dos enamorados do tarô, a mesma carta que está regendo a vida do Davi, rege a vida do Matheus nesse momento. Falando de oportunidades, de novas escolhas, de necessidade de seguir o coração com equilíbrio. É uma carta que fala também da necessidade do romance, do afeto. Mas eu também entendo que essa carta esteja falando do acolhimento do público, que pode acontecer ainda mais para o Matheus. Então, se ele seguir o coração com equilíbrio, muita coisa legal pode acontecer. MC Bin Laden, temos aqui alguns avisos para ele. O excesso de número 1 traz um olhar muito individualista e um olhar até curto do quanto ele está se desenvolvendo dentro do jogo. O que acontece? O número 1 muitas vezes não tem olhar para os outros, tem muito mais um olhar sobre si e para si. E eu acho que isso pode atrapalhar bastante quando ele fala em estratégia, quando ele fala em jogo, quando ele fala em novos passos, em decisões. Então ele precisaria sair um pouco desse eu, tudo para mim, ou olhar apenas para as minhas necessidades.
Eu acredito que por ele ser escorpiano, junto com essa energia do número 1, faz com que ele seja uma pessoa mais explosiva, uma pessoa impulsiva e que tem pouca possibilidade de ir muito longe dentro do jogo. Esse é um momento em que ele precisaria ter um pouco mais de humildade, prestar um pouquinho mais atenção no jogo dos outros, na necessidade dos outros. Falta em alguns momentos um pouco mais de estratégia verdadeira, porque no fundo ele acha que está jogando e está se enganando, o que pode ser muito ruim para ele. MC Bin Laden, olha que carta interessante no seu caminho, a carta do Papa, pedindo amadurecimento. Talvez você esteja agindo de maneira um pouco imatura. E também trazendo alguns valores, alguns olhares sobre o jogo e sobre as pessoas que precisam ser renovados, que precisam ser revistos por você. Esse é um momento importante que ele deveria buscar um amadurecimento rápido para poder seguir no jogo de uma maneira mais legal. Raquel, outra pisciana dentro do Big Brother. É tão interessante perceber o que a astrologia diz, que pessoas com energias afins vão se encontrar pela vida. E dentro do Big Brother, a gente encontra muitas semelhanças de signo, de numerologia, de influências. Então esse coração generoso da Raquel é muito pisciano. Uma pessoa que pode ser muito sonhadora, que pode ter um pouco de dificuldade de enxergar a realidade, e isso pode ser um ponto que vai atrapalhá-la ali dentro. Uma pessoa que age muito pelo coração. E ela também tem uma energia forte do número 11. Olha aí, o número 11 se repetindo novamente. Alguém com grandes ideais, que pode ser inspiração para o mundo. Eu acho que, inclusive, o grande prêmio da Raquel pode ser o que ela vai construir a partir dessa participação, independente do prêmio final. O Papa é a carta que sai comandando aí a vida da Raquel nesse momento. E essa é uma carta que pede maturidade, que pede amadurecimento. Talvez por ela ficar tão envolvida pelo coração, pela imaginação e pelo sonho pisciano que está dentro dela, ela pode ter dificuldade de enxergar as coisas com muita clareza e trazer a racionalidade dela para o jogo. Então, essa é uma carta que pede para que ela traga um pouco mais de amadurecimento para lidar com essa oportunidade que ela está tendo, que é participar do BBB. Yasmin Brunet, geminianíssima, porque é uma pessoa que tem a capacidade de ter muitas ideias, de se perder no meio dessas ideias, de ter muitos altos e baixos, de uma hora acreditar numa situação e daqui a pouco acreditar em outra, de ser uma pessoa sem muita personalidade. Aliás, isso é uma característica negativa do signo de Gêmeos, ser influenciável. E a gente até recomenda sempre para os geminianos que eles procurem ter as próprias convicções, as próprias ideias. Então, isso pode realmente prejudicá-la. E, por outro lado, ela tem uma regência muito seguida do número 11, que traz tensão, nervosismo e estresse. Precisa cuidar, inclusive, do campo emocional. Isso é um aprendizado que ela vai ter ao longo da vida. Uma característica interessante é que ela tem uma alma número 9. Então, no fundo, é uma pessoa que carrega muitas inseguranças, carrega alguns medos e talvez por isso ela não esteja sendo tão inteira como poderia ser dentro desse jogo. E aí ela acaba demonstrando apenas algumas dificuldades e aquela parte dela que nem deveria estar ali participando do BBB. A carta que rege a vida da Yasmin nesse momento no tarô é a carta do Mago, que é uma carta que inclusive fala da necessidade de agir diferente de como você vem fazendo, de buscar a sua individualidade, de entender qual é o seu jogo, a sua estratégia, aonde você quer chegar. Tem toda a potencialidade, toda a capacidade do mundo para que isso aconteça. Mas precisamos compreender que talvez ela não esteja querendo agir dessa forma. O Michel é outro escorpião dentro do Big Brother e esse signo é um signo que consegue ter a capacidade de observação, de análise e muitas vezes de criar aí um planejamento
para si, né? Dentro do jogo, isso poderia acontecer facilmente para ele. Mas o que a gente percebe é que ele está sendo dominado pelo número 7. E o número 7 é um número que traz muita dificuldade de expressão, ou até mesmo de conseguir algum posicionamento de grande relevância. Acho que ele está vivendo um momento onde a sorte tem trazido para ele algumas oportunidades, mas isso não garantirá um bom jogo até o final para ele. E ele está vivendo um momento numerológico onde alguns golpes de sorte poderão vir, mas multiplicar, crescer, expandir ou chegar muito longe no jogo pode ser uma grande dificuldade para ele. Carta da Imperatriz rege a vida do Michel e esse momento também dele dentro do Big Brother, que é uma carta que favorece realizações materiais, sorte, mas é uma carta que também fala do cuidado com os excessos. Então, cuidado com o excesso do que diz, do que acredita, das amizades, com quem se relaciona. Isso pode acabar prejudicando. E também a carta da Imperatriz fala de um excesso emocional, o que pode também contribuir muito para que ele se prejudique dentro do jogo. Ele teria que ficar atento a isso. E essas foram as análises e também as previsões que a gente fez com a numerologia, a astrologia, o tarô para os participantes do Big Brother Brasil. Se você quiser saber um pouquinho mais de astrologia, tem o meu livro, Os Astros Guiam o Seu Destino, disponível nas melhores livrarias de todo o Brasil. Aqui você vai entender bastante sobre a sua personalidade, o seu destino, tendo a oportunidade de se autoconhecer. Me siga também nas redes sociais, @André Mantovani. Te espero.